boa noite, meus amigos da Rede CNT. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. A Rede CNT, que é uma rede da família Martinez. Eu recebo hoje aqui o deputado federal mais jovem do Paraná, Aliel Machado, de Ponta Grossa. Nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre como andam as coisas na Câmara dos Deputados. Muito interessante. Mas antes de começar o bate-papo com o deputado Aliel Machado, eu vou a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. O deputado Eduardo Cunha voltou a dizer que não renuncia nem faz delação premiada. Ele voltou a atacar o PT e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Num discurso de 1h30, ele manteve o argumento de que é uma vítima de uma perseguição política por parte do Procurador-Geral da República. Eduardo Cunha alegou que a motivação para os ataques contra ele é o processo de impeachment aberto contra a presidente Dilma Rousseff. O governo federal cedeu à pressão dos governadores e deu 6 meses de prazo para os estados voltarem a pagar a dívida com a União. Os governadores queriam 2 anos como carência. Com o acordo, os estados só voltam a pagar a dívida em janeiro do ano que vem. Ainda assim, vão ter descontos durante 1 ano e meio. A primeira parcela vai ser de 55% do valor devido. Depois, os descontos vão diminuindo e o valor da parcela aumentando, até voltar ao normal em julho de 2018. Para atender à pressão dos estados, o governo vai abrir mão de 50 bilhões de reais. O Tribunal de Contas da União investiga os pedidos de quarentena feitos por ex-ministros e funcionários do alto escalão do governo da presidente afastada, Dilma Rousseff. A Comissão de Ética Pública já recebeu mais de 150 solicitações do benefício, que permite o pagamento de salário por 6 meses sem trabalho. A chamada quarentena é um instrumento previsto em lei para preservar os segredos de Estado. Funcionários do alto escalão, como ministros, presidente, vice, diretores de autarquias, empresas públicas e cargos de confiança do nível 5 e 6, ao deixar o governo, ficam impedidos de trabalhar na iniciativa privada em áreas que existam conflitos de interesse com o cargo que ocupavam. Em troca, continuam recebendo o mesmo salário por meio ano. A Polícia Federal investiga o suspeito de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que pode ter financiado campanha do ex-governador Eduardo Campos, morto na queda de um avião, e da ex-senadora Marina Silva. A Operação Turbulência investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de 600 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro seria fruto de propina e era usado por empresas de fachada e sócios laranja. Foram presos 4 empresários suspeitos de integrar a organização: João Carlos Lira, Pessoa de Melo Filho, Eduardo Freire Bezerra Leite, Arthur Roberto Lapa Rosal e Apolo Santana Vieira. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta, às 9h45 da noite. Até lá! Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o deputado federal Aliel Machado. Muito boa noite. Obrigado por retornar aqui ao Jogo do Poder. Eu que agradeço essa oportunidade, é uma alegria muito grande, principalmente pelo momento político em que nós passamos. Pois é. Acho que o debate é importante. Eu queria abordar basicamente 3 assuntos com você. Ao longo do programa nós vamos conversando sobre eles. Um deles é o seguinte: você teve uma postura muito corajosa, na minha opinião, na comissão do impeachment. Fez um discurso firme contra a abertura do processo de impeachment. Eu quero te parabenizar por isso, porque eu ouvi de um deputado federal do Nordeste, numa conversa lá em Brasília, ele disse: olha, para nós que estamos aqui no Nordeste, é tranquilo votar contra o impeachment, não tem problema. O problema é para o pessoal do Sul, né? Porque o eleitorado é mais aqui favorável ao impeachment. Mas você teve essa posição, e eu digo o seguinte, que as pessoas não se fazem respeitar na política pela traição. As pessoas fazem se respeitar na política pelas posições firmes, pela sinceridade, pela transparência, pela clareza com que se colocam, né? E pela coragem, né? É um ditado que diz que as pessoas gostam muito da traição, mas ninguém gosta do traidor. E você, então, teve uma postura muito digna na comissão do impeachment.
E eu senti que você estava angustiado com aquilo. Como é que foi aqui essa experiência para você, tão jovem na Câmara dos Deputados? Muito difícil, né? É um momento de muita dificuldade do país. Nós vivemos uma anomalia política, nós vivemos uma crise financeira, uma crise ética, uma crise moral. E é nesse momento que você precisa de líderes. Você precisa de pessoas que exponham verdadeiramente o que está acontecendo e não que sigam uma onda. Eu acredito que um dos maiores problemas que faz o país estar onde está hoje, com essas dificuldades, é a questão da instabilidade política. Porque a instabilidade política ocasiona problemas gravíssimos em todas as outras áreas. E essa instabilidade política se dá pela disputa do poder individual, partidário, e não por um projeto de nação. Então esse não é o momento de você atacar um partido ou uma pessoa especificamente, mas você tentar resolver o problema. Eu gosto de dar um exemplo mais palpável para as pessoas. Se você tem um câncer e você dá uma injeção para dor, uma morfina, aquela morfina vai fazer a pessoa ficar sem dor, mas ela não vai curar o câncer. Pelo contrário, ela vai esconder o problema do câncer que vai continuar te corroendo por dentro. Quando você faz uma quimioterapia, ela é ruim. Ela te deixa mais fraco, ela faz você perder o cabelo, ela te deixa mais fraco fisicamente. Mas ela está combatendo aquela doença. O processo de impeachment, eu estou lá dentro, primeiro que ele tem que ter um viés legal. Nós vivemos num regime presidencialista. Ele não tem um viés legal. Tenta-se encontrar vários argumentos, tem várias posições jurídicas sobre isso, mas de fato quem participa da vida pública, que vai analisar o que é a assinatura de 6 decretos e o que significa a abertura de um plano safra, que sequer passa pela avaliação da Presidente da República, ele não pode ser utilizado como um artifício para resolver um problema como esse que o país está passando. Pelo contrário, ele agrava a situação. Nós vivemos aí cerca de 40 dias após a aprovação do Senado Federal e aquilo que as pessoas esperavam de ter resolvido o problema é fato que não resolveu. Pelo contrário, ele agravou uma situação como essa. Pense que nós temos um presidente da República em exercício interinamente que não recebeu uma ligação de um chefe de um outro poder de outro país. Isso é muito grave, ninguém sobrevive sozinho. Um argentino ligou para ele. E que não era o presidente, ele participou de uma piada, né? Então nós passamos por uma situação muito difícil no país. Eu não sou um defensor do PT, eu não sou do PT, eu nunca fui do PT. Estivemos juntos em algumas eleições. Eu não tenho família na política, nunca ninguém na minha família participou, sequer um primo de longe. Eu moro num bairro pobre de Ponta Grossa. E eu sei que o que está em jogo nesse momento é muito mais do que uma discussão de quem está no poder. É de que projeto deve estar no poder. E, na minha opinião, todo e qualquer projeto apresentado à nação para ser executado tem que passar pelo crivo das urnas. Salvo que nós tenhamos, sim, um processo legal, um processo que encontre crimes de responsabilidade e as pessoas paguem pelo que elas devem. Você está se referindo a isso que está sendo muito discutido na academia brasileira, nas aulas de direito constitucional e em congressos, onde nós montamos o processo constituinte em 88 e uma das coisas que nós eliminamos da cena brasileira era o vice-presidente ser eleito independentemente do presidente, como ocorria antes de 64, com chapas avulsas. Exatamente, como no caso do Getúlio, depois o Juscelino, depois o Jango com o Jânio, os vices eram eleitos em eleições separadas. Na Constituinte nós unificamos. E passados mais de 25 anos da Constituinte, nós descobrimos que o que nós fizemos não é ainda o suficiente, né? Porque o vice pode brigar com o presidente, sair do governo e voltar. Só que ele se elegeu com o presidente com um projeto de governo. Ele vai para a oposição, volta com o projeto da oposição que perdeu a eleição, que é uma coisa estranha do ponto de vista da legitimidade. E grave, porque você precisa ter legitimidade para conduzir. A economia vive de expectativa. Quando você não tem estabilidade, você não consegue tocar um projeto. Imagina quando você tem estabilidade política, você não consegue tocar um projeto, que é o que aconteceu com a Dilma. Imagina alguém que não teve voto para isso. O projeto que está sendo implantado no Brasil hoje perdeu as eleições. E eu não estou no mérito porque eu não concordo com ele.
Eu me preocupo com a questão da legitimidade para que mesmo esse projeto, para que ele possa dar certo, ele precisa ter legitimidade. Isso é o preço da democracia. É por isso que hoje você está defendendo eleições? Eu sempre defendi novas eleições. Eu acredito que nós temos argumentos por outras vias que poderiam levar à cassação da chapa Dilma Temer, desde o início, em se comprovando irregularidades que tratam um outro viés de investigação e não esse viés desse processo, que na minha opinião não tem legitimidade democrática, legal. É um processo, na minha opinião, de uma eleição indireta, onde 300 e poucos deputados fizeram acordos políticos, negociaram cargos, negociaram paralisação da Lava Jato, negociaram proteção política para fazer o processo de impeachment. Isso eu denunciei antes de acontecer o processo. As gravações, os fatos hoje se materializaram. Isso está provado hoje, só não vê quem não quer. Então, eu sempre fui defensor de uma nova eleição. Eu acredito que o regime que nós vivemos presidencialista é um regime onde o governo depende muito do Congresso. Tem muitas ações que dependem do Congresso Nacional e o Congresso pode travar o governo. A partir do momento que existe um conflito tão grande entre o Eduardo Cunha, presidindo a Câmara dos Deputados, e a Presidenta da República, o envolvimento, a questão da Lava Jato e tudo mais, no ano onde nós tínhamos uma crise financeira decorrente de uma má administração anterior do ponto de vista econômico, decorrente de uma crise mundial que também tem uma influência muito grande em relação à economia. O presidente coloca pautas bombas, pega a Câmara dos Deputados, não consegue pautar as questões que o governo achava importante para recuperar o país rapidamente. Perde-se a condição política de governabilidade. Em paralelo a isso, nós temos uma investigação que tem uma questão midiática muito forte, que algumas pessoas utilizam da operação pro viés político para defender um lado e atacar o outro. Eu acho incorreto, não pode ter seletividade, tem que ser para todos. Na minha opinião, o sistema político brasileiro implodiu para dentro, ele pegou todo mundo, todos os partidos. É preciso ter responsabilidade. Então, a nova eleição, na minha opinião, era uma forma de, se nós temos um viés legal, que na minha opinião é um plebiscito, partir da própria Presidência da República, uma consulta popular, de que se as pessoas aceitam isso, ou mesmo pelo viés das investigações, que podem encontrar irregularidades na chapa, não estou falando individualmente um erro cometido pela presidente eleita ou pelo vice-presidente, mas como se deu a eleição, encontra um viés legal, já tem indícios muito fortes para isso, faz o julgamento, convoque-se a nação para fazer uma escolha, não entregue para um grupo pequeno que está fazendo acordos políticos. E eu tenho estudado muito sobre isso, e uma coisa que me chamou bastante atenção além da minha experiência, eu fui presidente da Câmara Municipal no município onde eu ataquei muito esse sistema político, que nós temos histórias mundiais, Rocha, gravíssimas, muito parecidas com o que está acontecendo no país hoje. E o final é trágico, é grave. Então nós temos que, mesmo sabendo que momentaneamente eu ia sofrer uma pressão muito grande, eu sofri muitos ataques, mentiras em relação à minha pessoa, às questões políticas, principalmente o local onde eu moro, eu estou do lado do que eu acho que é correto de ser feito. Sem defender um lado ou um outro, mas pelo lado da legalidade, da democracia, e isso me preocupou bastante, por isso essa posição. Perfeito. É isso que a população espera dos políticos, não tenha dúvida. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida. Voltamos ao Jogo do Poder para a sequência do bate-papo com o deputado Aliel Machado, hoje no Jogo do Poder. Bom, você falou aqui do conflito que se instalou entre a presidente Dilma e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E aí eu queria te perguntar o seguinte, por que razão o processo da presidente Dilma andou tão rápido na Câmara dos Deputados e o do Cunha não termina nunca? Porque o Cunha tem amarras políticas muito grandes, ele está lá há muito tempo, no Congresso Nacional, e ele é um dos operadores mais corruptos da história do país. Você votou no Cunha? Não, não votei no Cunha. Quem é que elegeu o Cunha, afinal de contas? Elegeu esse Centrão, que é um grupo de partidos que não tem posição política, que vai de acordo com a onda. Quais são os partidos? São vários partidos que têm... Mas os principais? PP, PR, PSD,
Esses partidos maiores, chamados de centrão. O Cunha é do PMDB. E o PMDB junto por ser do PMDB. Mas tem mais partidos que fizeram esse acordo branco de eleger o Cunha por uma proteção individual. Então o Cunha veio com um discurso de proteção da Câmara, independência da Câmara dos Deputados, fortalecimento dos deputados, queria defender, melhorar. E acabou tendo um apoio aí desses partidos. E não é que eu estou atacando, sempre foram assim esses partidos, eles nunca esconderam que eles são assim. São partidos que ocupavam ministérios da Dilma, na última semana deixam ela, hoje ocupam os ministérios do Temer. Então não tem diferença. E o projeto é antagônico, extremamente diferente. Então não é um projeto consolidado de país. E isso é muito grave, porque a população hoje ela busca muito mais o individualismo do político do que propriamente o que ele representa em relação a um projeto político. E isso acaba prejudicando a eleição. No bloco passado você também falou aqui o seguinte, a questão da instabilidade política. O Cunha provavelmente vai ser cassado. Né? O Cunha vai ser preso. Eu não acreditava que isso fosse acontecer, mas aparentemente isso vai acontecer. Eu queria saber de você o seguinte, saindo o Cunha, resolve-se o problema da estabilidade na Câmara, a Câmara se estabiliza? Você acha que esses projetos que o Meirelles está propondo aí de austeridade por 20 anos, um sacrifício absurdo do povo pobre por 20 anos, isso passa na Câmara dos Deputados, revisão da lei da Previdência, da CLT, vai ter estabilidade suficiente para mexer nessas coisas? A Câmara dos Deputados, a grande maioria, um Congresso conservador, ela é pragmática. Então você faz acordo. É uma troca de favores. Pode passar sim, porque existia um acordão para que esse impeachment acontecesse. Um acordão político, que se aproveitaram da indignação legítima da população das ruas. A população saiu querendo algum tipo de mudança, mas sem saber especificamente como isso poderia acontecer de uma maneira legal. Então encontrou-se um bode expiatório, um boi de piranha. É isso que aconteceu. Não resolveu. Na minha opinião, a essência para se resolver isso é, primeiro, a legitimidade de se consultar o povo dentro de um processo democrático. Segundo, não mude os atores, mude as regras. Você não vai conseguir mudar o final de uma história só mudando os atores. Você tem que mudar a regra, o roteiro daquilo. Não importa o ator que está protagonizando isso. Então, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal minha, nós passamos por um momento de dificuldade no país, mas de ferida exposta. Isso acontece há mais de 20 anos. Semana passada foi publicado um vídeo do presidente do PSDB em 2009, 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás, negociando a paralisação de uma CPI que investigava a Petrobras. O presidente do PSDB nacional. Então as pessoas que não se iludam, por causa da crise econômica que chegou às casas das pessoas, de que isso é um problema de um partido, isso é um problema do sistema político brasileiro. E nós precisamos resolver na essência. Então não dê aquela injeção para dor. Cure-se o problema. E essa estabilidade política, na minha opinião, vai acontecer enquanto tiver um governo ilegítimo. Há necessidade de se convocar a nação brasileira para uma nova eleição. Por que o Temer diz que ele não é candidato à reeleição? Porque esse projeto jamais ganharia uma eleição. Ele é um governo eleito com acordo, primeiro, com setores da sociedade que são minoritários, com acordo com setores políticos na questão das investigações, e que ele é um governo das maldades, que justamente foi colocado à força para poder implantar isso. Se você está me dizendo isso agora na interinidade, imagine-se depois que efetivarem isso. Então, na minha opinião, a questão da instabilidade política ainda vai perdurar na política brasileira enquanto não chamarem o povo para decidir. Perfeitamente. Vamos então mais a um breve intervalo e voltamos para finalizar o nosso bate-papo com o deputado Aliel Machado, de Ponta Grossa. Daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da Rede CNT com o deputado Aliel Machado, hoje no Jogo do Poder. Você falou no final do último bloco que é preciso encontrar um remédio e não um paliativo para resolver o problema. Além das novas eleições que você propõe, quais seriam essas outras medidas que você imagina? O Ministério Público Federal mandou recentemente para a Câmara dos Deputados, você é da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação e de Participação Legislativa, mas foi montada uma comissão especial para analisar as 10 medidas que o Ministério Público Federal propôs. O que tem de novidade nessas 10 medidas e o que
se pode fazer além disso para melhorar o nosso processo político, de financiamento de campanha, de diminuição desses processos de corrupção nessa relação entre o público e o privado? O que você imagina? Primeiro, a política é a arte da negociação. A política é a arte de você criar regras. Você vai criar para quem essas regras? Depende de quem te coloca lá. Existe um discurso muito frágil e um discurso mentiroso, falacioso para a população, de criminalizar a política. Pelo contrário, a política tem que ser melhorada para atender essas pessoas que não se sentem representadas, porque os empresários, setores que comandam, os empreiteiros, os banqueiros, são donos do Brasil, sim, eles não estão tristes com essa condução histórica que nós temos. Radicalmente, o remédio mais eficaz chama-se uma constituinte exclusiva para decidir sobre uma reforma política. Congressistas que irão pensar numa reforma política sem interesse, porque eles não seriam beneficiados. Hoje o Congresso Nacional não tem coragem de mudar algumas regras, porque são as regras que elegeram esse atual Congresso que nós estamos lá. Primeiro ponto. Segundo ponto, dentro dessa Constituinte é preciso se resolver, claro, essa quantidade de partidos, essa corrupção. Agora, o que vai acontecer com o financiamento de campanha? A democracia, a eleição tem um custo, porque você vai fazer um debate sobre propostas para a população. Quem você representa? Enquanto a população for contra o financiamento público de campanha, o sistema empresarial, mesmo que por trás do pano com essa proibição que foi importante do Supremo Tribunal Federal, vai continuar agindo para que os seus interesses sejam preservados. Por isso, independente se o candidato é rico ou pobre, independente se o candidato tem o apoio ou não de empresários, do ponto de vista do voto, porque o voto do mais rico e do mais pobre é igual. Hoje, nesse sistema, ele não acaba sendo igual, porque o empresário tem uma influência maior em relação à questão econômica. Financiamento público de campanha, igual para todos. Não bilionário que retire dinheiro do povo brasileiro. Pelo contrário, hoje já é muito mais caro, muito mais corrupto e muito pior, justamente por ser feito a revelia. Porque da onde que sai esse dinheiro de campanhas milionárias que acontecem no nosso país? Sai desses interesses. Isso é um ponto importante. Essas 10 medidas de combate à corrupção, elas ajudam. Elas têm ali, por exemplo, uma facilidade em você recuperar recursos de funcionários, porque ela não trata só do político partidário. Mas a Dilma já vinha encaminhando isso. Isso é importante, vou citar isso. Você coloca ali, por exemplo, a possibilidade de você recuperar dinheiro de funcionário que desviou dinheiro, que nem da Petrobras. Isso está acontecendo há mais de 20 anos, só que não era contado. Não é um acordo, são funcionários concursados lá dentro que fizeram isso. Claro que com apoio, com participação política do PT, do PMDB, do PSDB, de todos os partidos. Isso é muito grave. Ora, para as pessoas entenderem quando eu digo que elas saem às ruas, mas é preciso estar organizado na pedida, no que elas querem, sem ódio, sem rancor, com a razão. Em 2015, após fortes manifestações contra o governo, a Dilma faz um evento no Palácio do Planalto e lança um projeto de lei oriundo do Executivo com 8 medidas de combate à corrupção importantes. Inclusive, a maioria delas contemplada nessas 10 medidas que foram pedidos popular. Ela faz esse projeto e encaminha para a Câmara dos Deputados, em regime de urgência, para ser votado. Lá no Congresso, a pauta do governo da questão econômica depende da vontade dos políticos, principalmente do presidente da Câmara. Sabe onde estão essas medidas hoje? Na gaveta. Ninguém fala sobre isso. O regime de urgência foi retirado desse projeto porque foi uma exigência da Câmara dos Deputados, senão não votaria outras medidas do ponto de vista econômico. O governo dependia muito, senão afundava ainda mais o país. Quem que fala sobre isso? As medidas foram encaminhadas no início do ano passado. Essas 8 medidas que contemplam grande parte estão das dentro medidas dessas 10 do Ministério Público Federal. Algumas diferenças de texto, mas a grande maioria é contemplada nesse aspecto. Por exemplo, criminalização do Caixa 2. Hoje fazer Caixa 2 não é crime na política. Enquanto você não melhorar esse aspecto, você contar para o povo a verdade. Não engane sobre as questões que envolvem o que está por trás dos interesses, da questão econômica. Existem setores na sociedade que não querem, por exemplo, um aumento de imposto que atinja os mais ricos.
Por exemplo, o jet ski hoje no país não paga imposto, IPVA. Quem tem o jet ski, lanchas, coisas que... Quem que tem isso? Quantas pessoas têm isso? Por que nós temos hoje um grupo de 2, 3% que são donos de 30% da riqueza do país sozinhos? Aonde está isso? É essa desigualdade que acaba criando essa ajuda na instabilidade política, cria desespero em relação às pessoas e principalmente a questão da área educacional do ponto de vista da ignorância. É preciso informar as pessoas, é preciso que elas tenham acesso a tudo isso e não fiquem, porque existe uma diferença muito grande entre informação e formação. Informação é aquilo que te passam já mastigado e você só replica. A formação é quando você entende o todo disso. Eu estou lá dentro, eu sei. A obrigação de tomar a posição que eu tomei era minha, porque eu estava lá e eu fui eleito para tomar essas decisões. Eu não pensei em campanha. Se eu pensasse em voto em campanha, eu votava diferente. Inclusive, eu fui procurado pelo Temer, fui procurado por setores da política lá para, olha, vamos participar do nosso acordo aí, o que você precisa, vamos conversar com a gente. Não faço isso. Eu pensei nas pessoas. E eu acredito que o tempo é o senhor da razão. Sempre acreditei nisso. E que as coisas vão aparecer porque elas não se escondem. Eu sou cristão, eu acredito muito em Deus e acredito muito na questão da verdade. A verdade pode demorar, mas ela aparece. Eliel, parabéns pelas tuas posições. Obrigado. Bom se todo jovem deputado tivesse esse discernimento, essa clareza, essa firmeza nas posições que você tem. E a vocês todos que vieram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. Eu volto no próximo domingo para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos.